Olá pessoal, como estão? Todos bem? Com a graça de Deus, não é mesmo? Continuamos aqui com o nosso curso Estudo da Mediunidade, não é? O programa 2, módulo 2, que tem falado sobre os mecanismos da mediunidade. Hoje nós já vamos falar o tema 6, não é, deste módulo, que trata da vidência, da audiência e da intuição. O tema, né, foi dividido em 3 pontos. Então, nós vamos primeiro falar da vidência e clarividência, posteriormente da audiência, clareaudiência e pneumatofonia, que nós já falamos na aula passada, e em terceiro nós vamos falar da intuição. Todos nós sabemos que as faculdades mediúnicas de vidência, audiência e intuição, e a intuição, são as faculdades mais comuns entre os médiuns, não é? E lembrando que a intuição, ou mesmo o pressentimento, elas são raras aquelas pessoas, né? São poucas as pessoas que nunca tiveram, né? Que nunca teve uma intuição, ou mesmo um pressentimento de algo que iria acontecer, não é isso? Então, isso é importante a gente sempre lembrar. Então, vamos lá. 1. Vidência e clarividência. A vidência, ela é a possibilidade mediúnica de ver espíritos. Né? Então, aquelas pessoas que veem os espíritos, eles são videntes, por verem. Tá? Algumas pessoas, quando chegam ao centro espírita, né, que a gente está falando e ensinando sobre vidência, acredita que vidência seria ler as mãos, ou descobrir o passado, o futuro, perdão, das pessoas, né? Vidência não é nada disso. Conforme nós vimos, vidente, médio vidente, é aquele que tem a possibilidade de ver espíritos, né? Alguns médiuns videntes, eles têm essa faculdade de ver os espíritos, mesmo no estado de vigília, ou seja, acordado, tá? E depois eles lembram do que eles viram, tá bom? Por outro lado, não é? Existem médiuns que só conseguem ver os espíritos, tá? Quando estão em transe, em estado de transe sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Sonambulismo é um estado de independência da alma, no qual a pessoa, embora dormindo, levanta-se e anda. Porém, ao despertar, não se recorda do que fez. Transe sonambúlico é o estado de transe muito profundo. Contudo, o médium não perde a sua consciência, mantendo o controle. Pode inclusive interromper a comunicação. Allan Kardec, sobre o assunto, né, sobre a evidência, ele pondera que Médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. a vidência e a dupla vista, não é? Elas são a capacidade que os médiuns, as pessoas têm de ver espíritos ou cenas do plano espiritual. O que difere as duas, né, a vidência da dupla vista, é que na vidência há um fato mediúnico, não é? Então, o que significa isso? Uma pessoa, alguém, o médium, ele está intermediando, não é, uma manifestação de um espírito comunicante. Então, o espírito está comunicando e o médium está interpretando, ele está sendo o meio ali. Já na dupla vista, o fenômeno ele é anímico. O que significa isso? É a própria alma do encarnado que desdobra, não é? Vê o que está acontecendo no mundo espiritual, né, quando ela está emancipada, e vem e conta, né, e fala, olha, eu vi isso, vi aquilo outro. Então é isso que difere a vidência da dupla vista. A vidência é um fenômeno mediúnico.
A dupla vista é um fenômeno anímico, ok? Bom, na vidência também ela se desdobra em clarividência. Bom, clarividência é a vidência mais clara, né? É você, a pessoa, enxergar com mais clareza, né? Então, quando o médium está no estado sonambúlico, ele tem a sua vidência e a sua dupla vista muito mais apuradas. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium sonambúlico expressa o pensamento de outrem. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Na clarividência ainda, né, o médium ele pode ter uma visão atual das coisas ou uma visão do passado, daquilo que já aconteceu, não é, com a pessoa ou com um determinado fato. Excepcionalmente, né, quando há uma necessidade, a espiritualidade entende que é uma necessidade de ensino, não é, de estudo, de algum proveito maior para todos, né, o vidente, o clarividente, ele pode ver alguns quadros mostrados pelos espíritos demonstrando o futuro, trazendo um pressentimento do futuro. Não que aquilo esteja fadado a acontecer. É um pressentimento do futuro, ok? 2. Audiência, clareaudiência e pneumatofonia. No que se refere à faculdade de audiência, né, ela significa o quê? É a possibilidade que as pessoas têm de ouvir a voz dos espíritos, correto? Então, como nós falamos na aula passada, algumas vezes essa voz é como se nós a ouvíssemos, né? É uma voz interior, lá dentro do nosso cérebro, do nosso foro íntimo, né? Alguma coisa nos falando interiormente. Por outras vezes, entretanto, é como se fosse uma voz exterior, clara e distinta, né? Parecendo que é uma pessoa mesmo encarnada que está falando, não é? As nossas mães até brincavam, dizia que quando a gente ouvisse chamar nosso nome para não olhar para trás porque morria, né? Todo mundo lembra disso. Então, é isso. Então, os médiuns audientes em virtude disso, eles podem, então, dialogar com os espíritos, conversar com os espíritos, né? A audiência também é uma mediunidade muito comum, tá bom? Contudo, somente através do passar do tempo, da experiência, né, é que o médium, as pessoas, né, que têm essa faculdade, conseguem distinguir o que é som da natureza dos sons de origem mediúnica, né? Por quê? Porque a gente não pode delegar a qualquer barulho, não é? Ah, é um espírito. Eu já falei isso. Às vezes é o quê? É um galho tilintando numa telha, não é mesmo? Um vento batendo numa janela. Então, com o tempo, consegue distinguir, né, esses sons, né? Principalmente a voz dos espíritos, tá bom? Então, ele consegue distinguir. Existem médiuns até que eles dialogam com determinado espírito durante um certo tempo, né? E ele acaba reconhecendo, quando esse espírito fala, a voz do espírito pelo timbre da voz. Tá? Então ele sabe que é determinado espírito que está falando em virtude do timbre de voz daquele espírito. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis, e não raro as mais inconvenientes.
Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. As mediunidades, né, tanto a audiente quanto a dividência, né, elas se parecem quanto à forma de comunicação. Elas só diferem no quê? Claro, no órgão receptor, né, ou então no órgão de receptor, de recepção. Por quê? Na vidência, aquele espírito que está se comunicando, ele está atuando aonde? No centro da visão, no nosso centro da visão, localizado no nosso encéfalo. E esse centro da visão, ele age sobre o quê? Sobre os nossos olhos. Já na audiência, né? Na audição, onde é que o espírito ele está influenciando, ele está agindo? Ele age no nosso centro auditivo do cérebro, tá? E o que isso vai repercutir aonde? No nosso ouvido, por isso que a gente está ouvindo, ok? Vamos ver como é que se dá, é uma explicação mais técnica, né, deste fenômeno. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas. Ocorrências essas, nas quais se afigura ao médium possui um espelho na intimidade dos olhos, ou uma caixa acústica na profundez dos ouvidos. André Luiz, em o livro Mecanismos da Mediunidade. Já na clara audiência, né, se clara evidência é visão mais clara, claro, clara e audiência é ouvir mais claramente, tá? O médium ele vai escutar bem claro, né, o que o espírito está lhe falando no momento da comunicação. Ele ouve o médium como se ele estivesse conversando com uma pessoa encarnada, que nem nós conversamos, né, uns com os outros. Então o médium está ali ouvindo desse mesmo modo. A clara audiência, né, a audição mais clara, como eu já disse, né? Então o médium está num estado sonambúlico e em desdobramento. Então ele pode ouvir os espíritos e os sons lá do plano espiritual. Na aula passada nós já havíamos falado sobre a pneumatofonia, né? Ou voz direta. Então relembrando que ela é uma manifestação de efeitos físicos, tá? E onde o espírito materializa o som, tá, no ambiente físico. Sendo assim, todos podem ouvir aquelas pessoas que não são médium, já que todos nós partimos do pressuposto, né, que a doutrina nos coloca, que Kardec nos coloca que todos somos médiums, então vamos separar assim, tanto os médiums ostensivos quanto os não ostensivos podem ouvir esse tipo de voz direta. Tá bom, pessoal? Entendido isso? Tá. 3. Intuição. A intuição, ela possui, né, 3 conceitos. Então, vamos ver quais são. Faculdade de perceber ou pressentir, independentemente do raciocínio ou análise, podendo ser a. O conhecimento imediato de alguma coisa, obtido por meio do entendimento sensível ou do intelectual. B. O conhecimento antecipado, caracterizado por um pressentimento ou por uma presciência. C. O conhecimento da essência das coisas ou a capacidade de enxergar além das aparências. Porém, para o Espiritismo, a intuição significa que A. Resultado de uma ocorrência anímica, emancipação da alma. B. Manifestação mediúnica. E C. Acionamento de lembranças. ainda para o Espiritismo, a intuição ela não é uma faculdade mediúnica, especificamente, mas ela é uma forma da mediunidade se expressar. Por quê? Porque através dela, o médium pode interpretar uma mensagem do espírito, que está se comunicando, e transmitir essa mensagem para as pessoas que estão ao seu redor, não é? O médium vai utilizar
pela intuição. Ele vai utilizar suas próprias palavras, na sua linguagem usual, né? E conforme o seu entendimento. Aqui cabe um adendo do nosso amigo, né, Vitor Hugo, tá bom? Do questionamento que ele fez sobre a aula passada. Então fica aqui bem claro. Quanto mais o médium estuda, não só o espiritismo, mas ele tem uma ideia holística, né, das coisas, da ciência, né, de tudo, ele vai ser o quê? O melhor intérprete. Né? Então ele vai pegar, ouvir o que o espírito está dizendo e interpretar mais fielmente. Por isso que, ao contrário do que a gente entende, de que a mediunidade mecânica seria a ideal, não é? Fica bem claro agora que a mediunidade da intuição, a intuitiva, que é aquela que transmite melhor, né? Pode transmitir melhor o pensamento do espírito comunicante, desde que nós, médiuns, não é? Nos preparemos corretamente para isso. Tá? Na intuição, o espírito desdobrado, né, ele vai observar tanto os fatos do plano físico quanto do plano espiritual. Quando ele sai do desdobramento, quando ele retorna para o corpo, não é, físico, o médium vai recordar dos acontecimentos vivenciados no mundo espiritual. Vamos ver o que a espiritualidade superior ela nos explica sobre este fenômeno. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. A intuição, ainda por via mediúnica, ela é muito sutil. E o médium, ele acredita que aquelas ideias são dele, né? E não de um espírito que está se comunicando. Porém, mais uma vez, com a prática, com o tempo, né? O médium vai aprendendo a distinguir o seu pensamento do pensamento do desencarnado e passa realmente a agir como um intérprete, não é? Então, é o estudo, o conhecimento que traz essa facilidade para que o médium consiga separar. A codificação espírita, né, ela explica que os médios inspirados ou os médios de pressentimento, eles são uma variedade dos médios intuitivos, não é? Médiuns inspirados são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos à revelia do medianeiro, seja com relação aos atos comuns da vida, seja os que dizem respeito aos grandes trabalhos da inteligência. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Médiuns de pressentimentos são pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Vamos lembrar também que a intuição ela é usada pelos nossos maiores, né, pelos espíritos superiores, quando eles precisam transmitir um conselho, né, uma sugestão ou até mesmo um alerta. Tá? Ela pode se manifestar, essa intuição, como uma lembrança, acionada por nós, né, num determinado momento, ou por um benfeitor que quer que aquela lembrança venha à tona para que nós tenhamos atitudes, né, necessárias à concretização de determinado compromisso assumido, ou mesmo ela pode também, dependendo do nosso nível de vibração, ser acionada por um obsessor. Tá? Então vamos ver como é que a codificação nos explica esses fatos. Intuição para atender o planejamento reencarnatório. Intuitivamente, assoma à memória da pessoa algo que foi preestabelecido antes da reencarnação. Nessa modalidade,
A intuição manifesta-se como um desejo ou uma força que impulsiona o indivíduo a seguir determinado caminho. Intuição de um bom conselho, orientação de benfeitores espirituais. Nessas circunstâncias, a pessoa capta a mensagem do bom espírito, às vezes sem se dar conta da procedência das ideias que surgem em sua mente. Intuição provocada por ação obsessiva. O espírito obsessor pode fazer o indivíduo, objeto de sua influência, recordar má ação cometida em existência pretérita. Essa lembrança, vivamente alimentada pelo perseguidor, chega-lhe pelos canais da intuição, produzindo os mais variados sofrimentos, de acordo com a gravidade da ação cometida: remorso, medo, sentimento de culpa, etc. Contudo, dentro da bondade, né, do nosso Criador, a intuição, né, essa intuição, esse fenômeno que todos nós temos, né, ela é um mecanismo que regula o nosso progresso espiritual. Por quê? Porque ela vem a nós, ela vem à tona como ideias inatas, não é? E das nossas tendências instintivas. Os conhecimentos adquiridos em cada existência e no plano espiritual não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Então, pela intuição, nós, seres humanos, né, nós vamos captar os pensamentos e as irradiações dos espíritos, tá? E podemos ampliar as nossas conquistas intelectuais e morais, dependendo do quê? Do nosso livre-arbítrio, porque nós podemos, por desejo próprio, permanecermos estacionados em processos de simbiose mental com mentes que nos são afins e que vibram de vinganças, de ódio, não é? Quando a gente vibra com amor, com a fraternidade, não é? Com a caridade, nós podemos crescer espiritualmente. Então, para nós melhor desenvolvermos a nossa intuição, nós precisamos estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia. É o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os aspectos. Emmanuel, em O Livro O Consolador. Gente, a aula era essa, não é? Vamos sempre estar espertos para a nossa intuição, prestando atenção, não é? Naquilo que nos vem à mente, para que nós tomemos sempre as melhores resoluções. Muito obrigado a todos, uma boa semana novamente e vamos continuar sempre lembrando, sem caridade não há salvação.